Então era uma música muito grande, muito bacana para ele. Mas tudo bem. O Satanás gosta de cavar ossos, né? Sabe de uma coisa? Quando os filhos de Israel atravessaram o Rio Jordão, o Senhor disse para eles pegarem 12 pedras do deserto lá e colocar naquele rio, e ainda estão lá, e aí o lugar ficou seco, né? Faça um monumento lá, um memorial, né? Para abençoar a Deus, para os filhos lembrarem o que é isso aí, e aí você pode falar para eles o que era. E também ele falou para Josué: vai lá para o lado do deserto do Rio Jordão e pegue 12 mais pedras do lado do deserto, coloque no meio do rio. Não fazia sentido algum. O que é isso? Colocar 12 pedras lá no meio do rio, no deserto, né? Colocar lá na margem do rio, onde a água cobria. Olha, isso quer dizer o quê? Certo, que isso tudo verdade, foi embora. verdade. Mas nós temos cristãos profissionais, mergulhadores, que gostam de mergulhar lá embaixo naquela água e ver aquelas pedras. Olha o que eu encontrei. Isso Olha, mesmo. ele precisa. E Satanás não faz, alguém vai fazer. Não é verdade? Eu tô falando de alguém mesmo. Tá. Né? E eles gostam de decorar tudo isso. E, né? Sempre. Isso. Mas os cristãos, eles ficam cavando, né? Algo, desenterrando. Olha, isso não tem que nem ser mencionado. É como se fosse um pecado, né, carnal. Não perdoado, né? É verdade. Isso. É a autojustificação que faz isso, né? E é o trabalho de Cristo na cruz. É isso aí. Né? E Deus não se agrada disso. Porque quem que é qualificado? Né? Tiago disse assim, né, Tiago, né? Quem que é qualificado para julgar outra pessoa? Nenhum de nós somos. Nenhum ser humano é. Paulo disse, né, em alguns versos, quem é? Quem é? Irmão Swagger, eu sinto que as pessoas hoje que estão nos assistindo, né, estão pensando nas suas próprias quedas, e os outros crentes vêm e dizem, você fez o que você fez porque você quis, você não ama Deus. E essas coisas me lembra das nossas quedas, das nossas falhas, e Satanás traz às nossas vidas para destruir a nossa fé. É isso aí que a grande luta vem para a fé. E eu vou continuar crendo. Mas os cristãos, olha, eles gostam de dizer assim, mas eu não fiz isto. Isso, aqueles que estão apontando aquela acusação. Mas Paulo nos alertou em 2 Coríntios, eu acho que é versículo 2, que diz que quando alguém cai, ou se eles tropeçaram e eles fizeram algo errado, enquanto Deus lida com nós, né, no nosso ponto, e às vezes Deus permite que as pessoas vejam as nossas falhas, e é difícil se levantar. Mas ele diz para o corpo de Cristo, mas se aquela pessoa se arrepender e pedir de Deus que o perdoe e alcançar pela fé o que Deus providenciou, nós para confortá-los, perdoá-los, confirmar o nosso amor pelaquela pessoa, para que aquela queda não faça aquela pessoa cair cada vez mais. Então isso aí é o alvo da nossa fé, e é por isso que faz o pecado tão grande, não só o ato, mas é tão triste, né, depois do ato, depois da queda, que você tem que se levantar. E eu quero dizer para as pessoas que estão ouvindo hoje que Cristo não nos deixa quando a gente cai. A nossa fé nele, o que ele fez por nós, vai nos levantar, né? Vai nos lavar, e se nós mantermos a nossa fé nele, no que ele fez, nós vamos encontrar a força para vencer aquilo que nós caímos. O qual todo cristão que já viveu e vive agora teve que se entregar dessa vez. Isso. E se levante, se levante. Se levante. Deus não esqueceu de você, né? Nós não temos que depender da nossa queda. Ele já providenciou um caminho para você. Seja limpo. E
para você continuar para uma vida melhor com Deus, uma experiência com Deus, se levante. Exatamente. Vamos ler então, pelo menos ler, né? O versículo 28 aqui, por favor. Começa no versículo 28. E sabemos aos que amam a Deus, somente algumas condições. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem. A primeira condição. Para aqueles que, conforme seu propósito, são chamados. É o seu propósito e não o nosso, que é a segunda condição. De outro modo, todas as coisas não contribuirão juntas para o nosso bem. Então você tem duas condições principais. Amar a Deus, da melhor maneira possível. Como estamos tentando dizer aqui, nós sofremos, né? Com amar a Deus como deveríamos. Eu não sei, não conheço ninguém que pode dizer que seu amor é perfeito. Eu acho que sim, mas eu duvido, né? Sendo um ser humano, podemos dizer algo assim. Mas, olha, da melhor maneira possível, nós o amamos. E o Loren trouxe algo aqui um tempo atrás, eu acho que está certo. Se a pessoa realmente nasceu de novo, ela ama Deus. Talvez elas não vivem como devem viver. Olha, quando Pedro, tirou Barnabé e todos os judeus lá em Antioquia e não queria mais comer com gentios, que foi repudiante, né? Estava repudiando a cruz de Cristo. Vamos dizer que Pedro não amava a Deus? Ou Barnabé? Ou esses indivíduos? O que eles fizeram foi errado. Ah, mas isto... Não foi ruim, não. Foi o pior pecado que você imagina. Mas... vamos dizer que eles não amavam a Deus? É claro que amavam a Deus, de todo coração. Estavam errados, mas amavam a Deus. Então, eu vou assumir que se você nasceu de novo, você ama a Deus. Mas a segunda coisa, talvez é o problema principal. Que nós somos o que? Chamados segundo o seu propósito. Olha, temos pessoas tentando pastorear igrejas que nunca foram chamadas por Deus. Nunca foram chamados para pastorear. Você tem o Dima, olha, tem pessoas em obras missionárias, quando você estava no campo missionário, que nunca foram chamados para ser missionários. Eu lembro um que veio para o Peru e eu agradecia muito o irmão. Ele e a sua esposa, eu conheci eles em Lima, Peru, mas eles estavam lá e ele já tinha chegado lá na sua providência, né? E estava lá e ele voltou para Lima para pegar algo para mandar para alguém. E eles estavam construindo, né, essas placas. E ele dizia, eu não gosto desse povo, eu não gosto desses irmãos. Aí eu disse, irmão, você tem que reexaminar o seu coração, o seu chamado. Porque a primeira coisa que acontece, antes de você vir para o amor para as pessoas, ele coloca no seu coração, ele ama as pessoas através de você. E sem falar muitos detalhes, né, depois de algumas semanas, ele voltou para casa. Por quê? Porque ele não era chamado. Bem, vamos continuar no próximo programa aqui, olha, tem muito que poderíamos falar, mas muito obrigado, viu, pela ajuda que você nos deu com as Bíblias, 33 mil, e olha, cuidamos da Nigéria, Libéria, e acabamos os Novos Testamentos em chinês, é lógico que vamos mandar mais, mas para esta remessa de 50 mil acabamos. Obrigado, viu? De todo coração, que Deus possa te abençoar ricamente em nome de Jesus. Vamos nos ver. Obrigada por assistir o programa A Mensagem da Cruz. Assista os programas arquivados online no site sonlivetv.com. Trazendo a mensagem da cruz ao mundo, a rede Sun Life de televisão.